Há algumas semanas estreou em nossa plataforma a produção Pedagogia do Abandono, um documentário exclusivo para membros da Brasil Paralelo sobre a realidade da educação infantil em nosso país. O Brasil foi mal mais uma vez na principal avaliação internacional da educação básica. A educação brasileira está entre as piores do mundo. E o analfabetismo funcional atinge 3 de cada 10 brasileiros. O país está entre as 20 piores colocações no ranking. Tivemos a honra de entrevistar o Dr. Jay Belsky, considerado um dos 100 maiores cientistas vivos no estudo do cérebro e do comportamento humano, em uma conversa exclusiva que se tornou um dos pilares da produção. Somam-se a ele depoimentos de professores, neuropediatras e pedagogas que ajudaram a construir um olhar amplo sobre um tema que toca todas as famílias brasileiras: a educação das nossas crianças. É o padrão editorial que sempre buscamos: ouvir quem estuda o assunto há décadas, antes de qualquer um de nós ter uma opinião sobre ele. Na Brasil Paralelo, não compactuamos com nenhuma tentativa de silenciar o debate, tampouco com ataques que vão contra os valores de liberdade que sustentam uma sociedade democrática. Por isso, decidimos liberar Pedagogia do Abandono gratuitamente no YouTube. Tomamos essa decisão porque um trabalho sério como este não pode ser definido por quem nem ao menos o assistiu. Queremos facilitar o acesso de quem quer formar a sua própria opinião sobre a obra, sendo ela favorável ou não às nossas conclusões. A educação infantil é um dos pilares de qualquer sociedade. É nela que se formam os primeiros vínculos, a linguagem, a imaginação, a visão de mundo e a capacidade de aprender. Quando falamos de educação infantil, falamos de algo que toca diretamente o futuro das famílias brasileiras e o futuro do próprio país. Essa é a terceira grande produção original da Brasil Paralelo sobre educação. Primeiro, investigamos o sistema educacional brasileiro na trilogia Pátria Educadora. Depois, entramos nas universidades com Unitopia. Agora, voltamos o olhar para a primeira infância, para as creches, para a pré-escola e para o tempo em que as crianças passam fora de casa. É um assunto que não pode ser tratado com slogans ou ataques vazios. Precisa ser debatido com seriedade entre famílias, escolas e creches. Mas em um Brasil polarizado, ainda há quem prefira sufocar o debate a enfrentá-lo. Nesse cenário, os desafios da educação infantil permanecem sem a devida transparência e discussão técnica, enquanto as próximas gerações enfrentam os resultados de um modelo educacional que, segundo especialistas e uma grande parcela da sociedade, precisa ser discutido. Ficar em silêncio diante disso é abrir mão do futuro de crianças que amanhã serão os nossos médicos, professores, empresários e líderes. E por isso, neste momento, o seu apoio importa mais do que nunca. A nossa liberdade editorial só existe porque milhares de brasileiros como você, em todos os estados do país, decidiram apoiar diretamente o nosso trabalho. São eles que tornam possível cada documentário, cada série, cada investigação. E são eles que garantem que a Brasil Paralelo possa seguir dizendo o que precisa ser dito. Se você gostar de Pedagogia do Abandono e quiser fazer parte dessa história, este é sem sombra de dúvidas o momento. Ao se tornar membro BP, você libera acesso imediato à Pedagogia do Abandono, Unitopia, Pátria Educadora e toda a nossa biblioteca com mais de 100 produções originais. E acima disso, você se soma aos brasileiros que mantêm a Brasil Paralelo viva, livre e produzindo obras como estas. A seguir, confira Pedagogia do Abandono na íntegra. Na mitologia grega, o destino de deuses imortais era literalmente tecido. Entre os dedos de 3 irmãs conhecidas como Moiras, deslizava o fio com o poder de traçar todo um arco de existência. Da festa ao luto, do triunfo à ruína, da liberdade ao cativeiro. O fio da vida era uma sentença irrevogável da qual nem os mais virtuosos sábios ou os mais bravos heróis podiam escapar.
Mas e se existisse aqui, neste mundo de átomos e cobiça, um elemento igualmente capaz de moldar o destino de todos nós? Meu nome é Marcelo Masrua, eu sou neurologista, neuropediatra. Eu fui professor da Universidade Federal de São Paulo, chefe do setor de neurologia infantil daquela instituição. Fui também presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. As mudanças que ocorrem no cérebro nessa fase da vida não tem paralelo com nenhuma outra fase. Para que se tenha uma ideia, o cérebro triplica de peso após o nascimento até os 2 anos de idade. Então, um bebezinho nasce com 300 gramas de cérebro e vai ter 900 gramas ao final de 2 anos de idade. Nós temos aproximadamente, quando a gente nasce, 100 bilhões de neurônios, mas são formadas trilhões de conexões chamadas sinapses, e essas conexões se formam principalmente após o nascimento, nesses primeiros 2 anos de vida. Há um ritmo alucinante. Chegam a se formar no pico 2 milhões de sinapses por segundo. Então, em 1 hora, você chega a ter 7 bilhões de sinapses formadas. Imagina, é quase a população do planeta Terra. E é importante entender, muita gente acha que o cérebro nasce pronto, fisicamente pronto, e não é. Isso tudo que eu falei mostra que ele está mudando do ponto de vista estrutural. É como se você estivesse construindo uma cidade inteira num ritmo alucinante, constrói uma casa, daqui a pouco derruba aquela casa, constrói um prédio, passa uma avenida, e em nenhum outro momento da vida você vai poder fazer isso. Esse é o momento onde a arquitetura e a engenharia do cérebro estão operando de forma muito rápida. Depois vai dar para fazer só manutenção. Então, uma pintura, algum reparo pequeno, mas essa mudança arquitetônica, estrutural, só nos primeiros anos de vida. My guest today may be the most important, influential, and cited scientist you've never heard of. He was listed among the top greatest living behavioral and brain science, living legends almost. To say he's prolific is an understatement, having published more than 500 scholarly articles, resulting in 127,169 citations, leading him to be listed among the top 0.01% of some 7 million scientists worldwide on the basis of his impact. Professor Jay Belsky, take 1. We need to think of the early years 2 fundamental features of brain development. And the first one is kind of surprising. And that is, to make the brain work, there have to be connections between different parts of the brains, different neurons, synapses, and whatever. But we're actually born with too many. And so, of course, the first year of life, one of the things that goes on is the brain, we call it, gets pruned. Some of the connections dissipate, they die out. And they typically die out because they're not being used. Agora, mais importante do que entender que a poda sináptica é um processo normal, é entender que ela é fortemente mediada pelo ambiente. Então, se a criança não receber estímulos adequados, vão ser podadas conexões importantes para ela. Um exemplo, se ela não estiver num ambiente linguisticamente rico, com pais que conversem muito com ela, que leiam para ela, áreas da linguagem importantes para essa criança vão sofrendo poda. Every child is born to hear a certain number of phonemes, the smallest part of speech. But different languages use a subset of the phonemes. Another language uses a different subset of the phonemes. They're overlapping, but they're not the same. And what you'll see, for example, is that if you grew up in Asia, making the TH sound can be very difficult because your brain has what the connection that would have grown from hearing that sound in the West, you don't hear, so it withers. Now, the second part of brain development is that as you use it, connections get stronger and stronger. So it's kind of like building a muscle. You can be weak, but the more you work out, your muscles build. And by the same token, the more certain neurons, especially together, fire,
there's electricity and stimulus going through them, the more strong those connections are and the more available they are to use. Então é como se a metáfora é como se fosse realmente uma árvore que você está podando aqueles galhos que não estão sendo utilizados ou que estão crescendo de forma normal e está reforçando os galhos que você quer um funcionamento permanente. Então, esse período é um período que você tem que ter muita atenção, porque o cérebro está em formação e o que se faz, o que acontece nessa faixa etária dos primeiros anos de vida repercute por toda a existência da pessoa. Se um elemento tão formidável existisse, capaz de selar vidas, de guiar povos, que reino sobre a terra não moveria todo o seu poder para dominá-lo? A escola ela tem artefatos para tentar governar os corpos infantis e, por consequência, capturar suas subjetividades. Perceberam que não era possível alterar a mentalidade da população a menos que se começasse desde a primeira infância. Sabe muito bem que é uma janela cognitiva extremamente importante. A interseccionalidade vai servir como uma lente metodológica para a construção da identidade das nossas crianças. Ela não tem o gênero ainda formado, porque o gênero é uma questão muito mais social do que natural. As ONGs trans no Brasil têm feito um ativismo judicial bastante forte. Elas recebem principalmente recursos da Open Society e da Ford Foundation. Com esse investimento pesado, isso envolve maior capacidade de convencer os operadores do direito. Que foi uma importante vitória, que realmente deixa muito explícito a proibição de leis que impossibilitem o debate de gênero nas escolas. A Pro disse que o menino pode usar saia, pintar unha e usar brinco. Pode ser que no dia seguinte uma mãe ou um pai bata na porta e aí nesse momento a postura, né? A gente se posicionar. Famílias racistas, fascistas que reproduzem isso para os seus filhos. Tem muita gente que pensa que a escola tem que salvar a criança da própria família. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Nas alterações que foram ocorrendo no sistema de educação, é que ele se colocou em uma espécie de campo de batalha pela mente das crianças. O pior de tudo é que nós vemos todos esses problemas escolares, essas camadas de problemas. E mesmo assim, os pais são obrigados, aos 4 anos de idade, a matricular seus filhos na escola. E se eles não matricularem, ainda correm o risco de serem acusados de abandono intelectual. Meu nome é Karen, eu tenho 5 filhos. A minha trajetória de vida, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que a maior delas é que eu sou conhecida como uma mãe educadora, porque ao longo desses 15 anos eu pratico o homeschooling aqui no Brasil. Quando
eu tive minha primeira filha, eu tinha uma ideia muito clara, que ela precisava da minha presença. Apesar de eu não saber exatamente como, eu até comecei a trabalhar no começo, quando ela era bebê, e depois eu percebi que realmente não era aplicável essas duas vidas, né? Uma vida no trabalho, uma vida com o bebê, porque eu não estava dando conta de nenhuma das duas coisas. E também tinha uma senhora que cuidava dela, e ela me contava então, né, quando ela engatinhava, o que ela comia, que hora que ela dormiu, a risadinha que ela deu. Falei, poxa, essa pessoa está ficando com a melhor parte. Então, achei que isso não estava dando certo. Foi quando eu decidi abandonar o meu emprego para ficar com a minha primeira filha. E aí, com o meu segundo filho, mesma ideia, eu vou ficar com o meu filho, vou cuidar dos dois e tudo mais. Até que começaram as primeiras perguntas, que era, nossa, mas agora você vai ter outro bebê e vai ter uma criança pequena em casa? Não é melhor pôr na escolinha? Como que você vai dar conta disso tudo? E aquilo foi entrando na minha cabeça, como eu ia dar conta de duas crianças. E eu fui, assim, pressão total, né? Essa pressão social mesmo. Quantas vezes eu ia em ambientes onde, se eu falasse que eu não trabalhava, que eu cuidava dos meus filhos, assim, as pessoas já basicamente mal conversavam comigo. Por quê? Porque tinha essa relação direta entre essa pessoa que cuida dos filhos, né? É uma pessoa sem valor, uma pessoa desinteressante. As ideias, elas não nascem espontaneamente. Existe uma causa feminista que mostra que essa família no lar, ela está sendo obrigada a estar ali, que aquilo seria uma opressão para essa mulher. O Estado precisa garantir que as mulheres, elas tenham acesso ao mercado de trabalho. E elas só podem fazer isso como? Abandonando seus filhos, terceirizando seus filhos. I had the good fortune of being in graduate school at a time when the United States federal government became interested in what are the effects of daycare. And they issued a number of contracts to a number of well-known scholars, one of them being a man named Urie Bronfenbrenner, and he invited me to participate in his preparing a report on this issue. Because of my heavy involvement, I ended up publishing a paper in 1978. And basically what we found is that for all the hemming and hawing and raising concerns about children being separated from their parents and daycare, there wasn't much evidence pro or con, quite frankly. And on top of that, there were many questions that hadn't been asked or answered. But it was the late 1970s. Feminism was on the march and becoming ever more ingrained in the culture. So the fact that we weren't saying there are risks or problems associated with daycare was taken as a green light, as everything's okay. Over the next 8 years, I became a scholar of the effects of daycare because I had the foundational knowledge, and more work started to emerge. And like many of my brethren, every time data came up, a study was published that showed some potentially bad news, I found a way, like all my brethren did, to explain it away. Oh, it was a small sample. Oh, they were just poor kids. Oh, they just asked parents questions. They didn't really observe the kids. And that over time became troubling to me because I found myself, the way I always describe it is, having to twist around like a pretzel to dismiss the unpleasant news, which wasn't really ideologically attractive to me and my whole field. And so I stopped doing that. And what I realized was, and I'm quoting myself here from a paper that was very controversial that I wrote in 1986, is that there was a slow, steady trickle of disconcerting evidence. And that evidence, on the one hand, seemed to indicate that kids who started in daycare in the first year of life, especially for about 20 or more hours a week,
were more likely to look insecurely attached to their mothers at the time when they were about a year or a year and a half old. There was separate evidence that said the same kind of early daycare seemed to be related to problematic functioning in 3 to 8-year-olds. And when I say problematic functioning, I can also call it externalizing behavior, but it really we're talking about is disobedience, noncompliance, aggression. And as I've come to realize in the way that my field reacted to it was, I had broken the 11th commandment of my field. Thou shalt not speak ill in any manner, shape, or form of daycare. A gente sabe e a gente vê quando você vai buscar por pessoas que estudam essa questão de ser um benefício para a criança ela estar no lar, né, ela ser perseguida como uma pessoa que está contra a liberdade feminina. What was so disconcerting was not that people disagreed with my reading of the evidence, but the discourse was not simply analytical, scientific, methodological, statistical. It became what we call in the business ad hominem, which was character assassination. I wanted mothers barefoot and pregnant in the kitchen. I was against daycare. I was, an anti-feminist. And what was crazy and really so disappointing was just a few years earlier, I had won an award for early career achievement because of my accomplishments. And in fact, some of the people who admired me back then now treated me like a pariah. And what I came to realize was the Academy was much more ideological than I had imagined. Because I can recall back in the heyday of the war, like in 1987, when I got a call from a graduate student in the University of Wisconsin who was in tears because she was showing evidence consistent with what I had hesitantly concluded. And she was told, if you publish those data, you'll never get your PhD. That's very Soviet. That's very communist. You either speak the party line or you end up in the gulag. Well, going to graduate school, spending a lot of time earning your PhD, but then not getting it because you haven't spoken the party line, that's an intellectual gulag. After this war started, more and more evidence started dribbling in, perfectly consistent with what I had intuited. Every scientist wants to be ahead of his time, or her time. Well, the trouble with being ahead of his or her time is, it's lonely. Tem estudos que mostram, esses estudos do cortisol começaram a ser feitos a partir dos anos 2000, dosando cortisol na saliva de crianças que ficavam em tempo integral na creche. Todos nós temos produção de cortisol, é um hormônio naturalmente produzido pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. Só que o pico de produção, os níveis mais altos, são de manhã e vão caindo ao longo do dia. O que se observou nessas crianças? Que os níveis eram mais altos e ia aumentando ao longo do dia, à medida que a criança ficava na creche. O cortisol tem um problema muito importante porque é um hormônio de estresse. Então, num estresse agudo, ele aumenta para preparar o organismo para uma resposta. Mas se o estresse é crônico, aquilo fica mal funcionante. Então, o cortisol em níveis elevados continuamente leva à atrofia de regiões do cérebro, isso já medido em estudos de imagem, atrofia do hipocampo, que está relacionada à memória e ao aprendizado, atrofia do córtex pré-frontal, que está relacionada à regulação das emoções, o controle das emoções. After I had raised my concerns in 1986, the counter-argument to what I was observing about quantity of care, how much time kids spend in care, was it's quality, stupid. Meaning, if the quality of care is okay, then the quantity of care won't matter. That debate actually led, and this is the best thing about the daycare wars, which it led this government agency, the NICHD, funding this huge, largest ever, most comprehensive ever, and that's still true today, study of the effects of daycare, starting when kids were born and following them through age 15. What the evidence showed at 2, at 3, at 4
through middle childhood and even up to adolescence was that basically quality of care effects did not account for quantity of care effects. And what was really interesting was that where better quality of care, more attentive, responsive, stimulating care, in contrast to less attentive, responsive, and stimulating care, fostered better language development, better intellectual development, better academic achievement to a modest extent. When it came to quantity of care, it predicted aggression, disobedience, noncompliance, and eventually impulsiveness and risk-taking in adolescence. So here we really had this fascinating discovery in which the benefits of quality and the costs of quantity are different. And again, what always has amazed me, and it's many years since then, is how many of the people who were involved in this study, whose names are on the publications making the points I've just summarized, when they were writing themselves, by themselves, about the study, they would herald the good news about quality care, and they would not deal with the bad news. So they were still sort of in denial. A instituição da creche nasce com a Revolução Industrial, como centro de guarda dos filhos de mães operárias. Nas décadas de 60 e 70 do século passado, a segunda onda do feminismo dá novos contornos ao tema, transformando as creches em reivindicação política e pressionando pela proliferação da oferta de vagas. Foi quando os pesquisadores americanos do desenvolvimento infantil se interessaram pela questão, fazendo despontar o maior especialista do mundo na área, Jay Belsky, e décadas mais tarde, a pesquisa do NICHD, a maior já conduzida sobre o assunto. Nessa pesquisa, Jay Belsky e colegas identificaram efeitos prejudiciais distintos da elevada quantidade e da baixa qualidade de cuidados não maternos nos primeiros anos de vida. São também esses dados que nos permitem reconhecer que o Brasil combina, como poucos países, o pior das duas dimensões estudadas. Segundo o Censo Escolar 2025, 41,8% das crianças brasileiras entre 0 e 3 anos frequentam creches, com 61,7% delas em regime de tempo integral. O tempo integral exige jornadas mínimas de 7 horas, frequentemente chegando a 9 ou 10, em um acúmulo semanal que supera em pelo menos 50% tanto a média da OCDE quanto o limite crítico apontado nos estudos para maior escalada de sequelas comportamentais. Alterando o critério de quantidade para qualidade, o quadro se agrava ainda mais. A pesquisadora Maria Malta Campos aplicou um teste internacional em 147 creches de 6 capitais brasileiras. As turmas obtiveram média de 3,3 em uma escala de 1 a 10, com apenas 2 municípios alcançando o nível de qualidade básico e os demais pontuando como inadequados. O Brasil não apenas ignora as evidências que indicam os efeitos nocivos de seu modelo, mas também trabalha incansavelmente para expandi-lo. O novo Plano Nacional de Educação estipula que, até 2034, 60% das crianças de 0 a 3 anos sejam atendidas pela rede de creches. Primeiro, a gente tem essa questão da creche, da criança ir para a creche muito pequenininha, e a gente sabe dos problemas relacionados ao vínculo, à segurança, à proteção dessa criança. Depois, a gente tem um segundo momento, que é a pré-escola. E aí, além desses problemas relacionados à segurança, proteção, vínculo, a gente tem problemas na metodologia e a gente tem problemas também no conteúdo. Meu nome é Ilona Beth Kerrazi, tenho mestrado e doutorado em política educacional e, além disso, eu trabalhei muitos anos em ONGs de educação e hoje em dia, até o final do ano, eu tenho um cargo no Conselho Nacional de Educação. Eu fui secretária de Educação Básica também no governo Bolsonaro. A educação infantil, ela é uma obrigação recente do arcabouço legal brasileiro. Até 2005, a entrada obrigatória para a educação escolar no Brasil era 7 anos.
Depois houve uma modificação no governo Lula, em 2005, para 6 anos. E depois, no governo Dilma, em 2013, passou-se então para 4 anos. Na Europa, você tem, em geral, aos 6 anos, com o governo subsidiando ou pagando totalmente a creche e a pré-escola para as famílias que desejarem. Nos países ligados ao Reino Unido, né, Commonwealth, aí você tem o ex, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Hong Kong, é 5 anos. O que diferencia no Brasil? A questão não é só os 4 anos, é que nós obrigamos as crianças a irem para a escola e não tem nenhum parâmetro de aprendizado. Mesmo esses países cuja obrigatoriedade é aos 6, tem currículo para antes dos 6. Every child is welcome in early childhood education, which is an integral part of the Finnish education system. Então, para aquelas famílias que mandarem para a escola, as crianças vão aprender alguma coisa. E, em geral, porque é a regra geral do mundo inteiro, a alfabetização, né? Então, para preparar a criança já chegar praticamente alfabetizada aos 6 anos ou aos 5 anos. E questões elementares de matemática, que é lidar com quantidades, observar o comportamento de corpos no ambiente, mapas, não sei o quê. Tem uma matemática elementar que faz parte das brincadeiras da educação infantil. A nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o tipo nosso currículo nacional, proíbe isso. Eu sou Pedro Caldeira, sou professor associado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vivo no Brasil há 15 anos e quase 6 meses. Há cerca de 10 anos, eu e a minha esposa fomos convidados para fazer a formação em alfabetização de todos os professores da nossa cidade. Estamos a falar de professores de educação infantil e dos anos iniciais, mas era uma professora de educação infantil. Sentiu-se encorajada a relatar no intervalo uma situação que ela tinha vivido. A assessora da Secretaria Municipal de Educação repreendeu-a porque ela estava a ensinar aos seus alunos mais do que 20 em termos de contagem. Eu dialoguei com ela e disse: olha, acho que a situação que está a viver é uma situação, no mínimo, esdrúxula e acho que faz muito bem em esconder as aprendizagens dos seus alunos à assessora, porque ela nunca irá entender isso. O socioconstrutivismo é uma teoria antiga, ele vem das décadas de 20, 30, 1920, 1930, principalmente com Jean Piaget e Vygotsky, mas ele foi interpretado de forma ideológica em modelos de ensino muito radicais no Brasil, que se arraigaram no Brasil principalmente. Em outros lugares do mundo você não vê isso. Eu também tive formação em Vygotsky, mas eu não tive formação em Vygotsky tal como os professores aqui no Brasil têm. Vygotsky falava em indivíduos mais sabedores que poderão ajudar à construção do aprendizado de indivíduos menos sabedores e falava em zonas de desenvolvimento. Em termos de zona de desenvolvimento proximal, relaciona-se com aquilo que o aluno consegue fazer com o apoio de alguém mais sabedor. Isto é o importante em termos de Vygotsky. Isto não é ensinado aos professores nem na formação continuada, nem na formação inicial. E essa ideia de que a criança constrói sozinho o conhecimento e o professor é um mero facilitador, ela, quando levada ao extremo, ela é muito perigosa e atrapalha o desenvolvimento e deixa essas crianças com um potencial aquém do que poderia. Em 2010, Bernadette Gatti analisou o currículo de 71 cursos de pedagogia no país. O panorama para a educação infantil foi de abandono, com apenas 5,3% das disciplinas obrigatórias dedicadas a ela. Além disso,
apenas 30% da carga horária total se voltava para a formação pedagógica específica, enquanto os 70% restantes se distribuíam entre temas como teoria política, sociologia e psicologia. Os estágios docentes eram tão mal documentados que nenhuma análise sistemática deles foi possível, com indícios fortes de que se resumiam à observação passiva. Um mapeamento nacional mais recente, de 2023, encontrou nos cursos públicos de pedagogia menos de 4% de conteúdo dedicado à educação infantil e a quase inexistência de matérias voltadas ao trabalho com bebês. Já uma pesquisa qualitativa de 2024 ouviu estudantes confessarem que evitam estágios em creches por insegurança, completando o ciclo de despreparo na formação e na prática docente. A teoria é Paulo Freire mesmo. A teoria, a ordem que Paulo Freire deu lá na Pedagogia do Oprimido é: a educação é bancária, você não pode fazer isso, não existe o desnível, o aluno tem saberes, não sei o quê. Não nos podemos esquecer que é o autor da educação mais citado em todo o mundo, mas aquilo que é citado do Paulo Freire são apenas e só ideias. Não são trabalhos práticos que ele tenha desenvolvido. Não é o exemplo de uma pesquisa científica que possa ser defensável para sustentar toda a educação de um país. Então, assim, essa é a ordem, é o dogma religioso de todo mundo que fez um curso de pedagogia no Brasil. É isso que ele vai aprender, ele vai ler toda a obra de Paulo Freire, e o Paulo Freire é o grande ser inspiracional da lógica. As crianças não podem ser transformadas em robozinho, elas não podem aprender. Vai escolarizar as crianças. Sim, você não diz que a escola é obrigatória? Por que é que não se pensa em fazer propostas diferenciadas dentro da educação pública? Por que é que todos temos que seguir a BNCC? Quando nós não temos essa diversidade de alternativas, se o caminho conduz a maus resultados, vai conduzir a maus resultados para todos. Deixa eu dar uma marcha ré aqui, é o seguinte: existem sistemas educacionais no Brasil, principalmente nos municípios, para a educação infantil Fundo 1, que já perceberam, tipo Sobral, né, que foi o caso que eu estudei no doutorado, que resolveram fazer diferente, né? Até porque Sobral fez a sua revolução lá escondidinha no sertão do Nordeste, ninguém percebeu. Mas é super remar contra a maré. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: bom, eu tenho que estudar isso aqui é um laboratório de política educacional que deu certo, né? Porque até eu desconfiava que aquilo ali podia ser uma coisa estranha. Cheguei lá e falei: era um Shangri-La educacional. Sobral foi descoberto por causa do Saeb, né? Então as reformas começaram em 2000, não havia avaliação externa nessa época no Brasil censitária. Eles próprios aplicaram os testes. Na cabeça deles, eles tinham organizado toda a educação primária lá. E os meninos lá no fim do primário, que ainda era a parte municipalizada, era mais o primário, lá no fim do primário ninguém sabia ler, né? Ou praticamente ninguém. Aí tomaram um susto e deram a sorte. Aí é que está, né, como o Brasil é a terra arrasada. E chamaram o único acadêmico brasileiro que estudava alfabetização sob o ponto de vista da ciência cognitiva e acompanhava, e lia inglês e acompanhava o que estava acontecendo. Apesar dos nossos resultados ruins no programa Acelera Brasil, o Instituto Ayrton Senna criou um novo programa chamado Escola Campeã. E o principal consultor ou idealizador do programa chamava-se João Batista Oliveira. E foi ele quem alertou: a meninada não sabe ler. Se não sabe ler, é lógico que ela não vai saber matemática, não vai fazer história, ela não vai saber geografia. Isso é uma coisa óbvia.
E nós começamos a seguir à risca as recomendações que o professor fez. À risca. Em 2005, Sobral ocupava a posição 1366 no IDEB, o índice que mede a qualidade do ensino fundamental no Brasil. Em 2017, o município ocupou a primeira posição do ranking, naquele que se consagraria como o maior salto de desempenho da história recente da educação pública do país. Entre os pilares da revolução estavam a escolha de diretores, que deixou de acontecer por indicação política, passando para seleção técnica, a aplicação de avaliações periódicas com acompanhamento individualizado dos alunos e um compromisso inegociável com a alfabetização das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Apesar de a alfabetização acontecer formalmente a partir dos 6 anos, o milagre de Sobral só foi possível graças à reforma também promovida na educação infantil, com a universalização da pré-escola e principalmente a estruturação de currículos com objetivos claros e uma formação docente direcionada para essa etapa, capaz de corrigir as deficiências que os professores traziam da formação universitária. Quando eu voltei de lá e disse, olha, eu vou estudar eficácia escolar, mas a partir de um estudo de caso de Sobral, eu quase apanhei. O Sobral já estava ganhando uma certa fama, e aí o establishment da ideologia de esquerda daqui de São Paulo já tinha carambado em Sobral, que era um projeto, como é que era? Liberal, essas coisas que eles põem. Só não era fascista ainda porque não estava na moda, né? De chamar de fascista, mas era alguma coisa nessa linha neoliberal. A educação infantil não se mede no Brasil. Você só consegue pegar que o aluno não foi alfabetizado, por exemplo, no SAEB, que começa no 2º ano. Isso é outra luta. No Brasil, os exames regulares aplicados diretamente aos alunos começam no ensino fundamental e se estendem até o encerramento do ensino médio, em avaliações como o SAEB, o PISA e o Enem. Apesar de não haver teste equivalente para a educação infantil, pesquisas pontuais nos permitem vislumbrar as condições em que ela opera, como é o caso da EAP, desenvolvida pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Avaliando a dimensão currículo, interações e práticas pedagógicas em mais de 3.400 turmas distribuídas por 12 municípios, o estudo classificou 33,9% delas como inadequadas e outras 11,6% como inaceitáveis, com risco de comprometimento ativo do desenvolvimento das crianças. O mesmo relatório revelou que apenas 9% das turmas contavam com planejamento pedagógico diário e que em 55% delas não havia leitura de histórias. Quando a gente vê numa pesquisa nacional que 55% das turmas não tem leitura de histórias, você pensa, é preocupante, porque se sabe, já é comprovado da importância da leitura no desenvolvimento da criança. Porém, com a decadência da escola atual e os tipos de leitura que essas crianças têm acesso, talvez seja melhor que as crianças não tenham mesmo leituras. Viva as unhas coloridas! João adora pintar as unhas, ainda mais com cores alegres como ele. Em muitas tardes, depois de fazer a lição de casa, João pede à sua mãe que o deixe usar seus esmaltes. Sua mãe acha graça, sempre sorri, dá um beijinho nele e então lhe dá os esmaltes. Um dia, João estava com as unhas pintadas de um lindo vermelho vivo e assim que chegou à escola, 2 meninos se meteram com ele. Pintar as unhas é coisa de menina. Você é menina, é menina. O pai olhou para João e, muito sério, disse: João, eu também sou menino. E sabe de uma coisa? Vamos pintar nossas unhas. Eu quero a cor laranja.
Depois desse dia, João passou a pintar as unhas só aos finais de semana. Uma semana depois, era o aniversário de João. E como em todas as segundas, João foi para a escola com as unhas sem pintar. Ao chegar, a porta da sala estava fechada. Quando João abriu, teve uma grande surpresa. Todos os meninos e todas as meninas da turma estavam com as unhas pintadas. Parabéns, João! Todas as diretrizes têm uma linguagem completamente feita para você não entender o que está ali. É palavra de ordem em cima de palavra de ordem. A senha é: não ensine, mas vá para a sala de aula para falar de mudança climática, da guerra entre as raças, de todas essas pautas. Isso sim, isso é para ir para a sala de aula. E você sabia, tia Carla, que os nossos moradores da África foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil? Reconhecendo e apoiando as lutas anticoloniais e antirracistas de povos historicamente minorizados. É necessário, então, que a gente faça a crítica a essa presença do eurocentrismo na nossa cultura, na forma como a gente se organize e que considere outras possibilidades. Conceitualmente, eu sei que os estudantes em educação domiciliar aprendem mais que os seus pares que frequentam a escola. E sei quais são as razões que levam muitas famílias a educarem os seus filhos em casa. Porque os valores que estão a ser transmitidos nas escolas não são ajustados aos valores das famílias. E a gente sabe que o homeschooling não é regulamentado no Brasil. Só que a gente tem que entender que há uma diferença entre não ser regulamentado e ser proibido. Vocês imaginam que eu estou há 15 anos fazendo homeschooling. E se eu fosse esperar a regulamentação, eu nunca ia fazer homeschooling. Então, é isso que os pais entendem quando desejam um homeschooling, que muitas vezes eles ficam receosos pela falta de regulamentação, mas eles sabem que esse preço que eles estão pagando de uma possível denúncia, né, ele realmente faz diferença na vida das crianças. E fora do Brasil, tem algo que se chama homeschooling parcial. E aí é uma coisa bem interessante, porque o Estado está colaborando com a família. Em que sentido? O Estado sabe que essa família é educadora, mas ele permite que a criança frequente os laboratórios da escola, que aqueles passeios que a escola faz, essa criança homeschooler ela também pode fazer. E outros países, a gente vai perceber que o Estado dá recursos financeiros para essa família, para que ela compre os materiais, porque ele entende que a família está fazendo seu papel educador, ela está atuando para o bem daquele país. Agora, no Brasil, não. No Brasil, as famílias, além de serem obrigadas, caso haja uma denúncia e caso o Ministério Público aprove isso como algo que não está sendo adequado, como um abandono intelectual, por exemplo, então vamos multar essa família, né? E muitas vezes uma multa muito, muito alta. Tem uma mãe que está sendo processada e multada em R$100 mil por manter o filho estudando em casa. Então, ao invés da gente ter uma ação de colaboração Estado e família, a gente tem um Estado, de modo autoritário, obrigando as crianças, a partir dos 4 anos, a frequentarem a escola. O homeschooling é demonizado porque poderá incentivar situações ou gerar situações de abandono intelectual. O maior responsável pelo abandono intelectual no Brasil é o Estado brasileiro.
Na Grécia, quando surge a instituição escolar, o ser humano ele já era educado por outras formas. Ele era educado na sua família, ele aprendia a língua, ele aprendia através de cantos. A escola, em certo momento de crescimento da cidade, passou a ser interessante, né? Você, um professor que reunia sob um ambiente comum alguns alunos que ele ajudava a preparar para potencializar essa formação que ele já tinha de alguma forma, né? Então era uma iniciativa própria da sociedade civil. Porém, nós tínhamos um outro modelo na Grécia que era o modelo de Esparta. Então as crianças eram retiradas da família, logo aos 7 anos eram entregues a um professor, um instrutor que ia adestrar para a batalha, que ia tornar aquela criança forte, mas também obediente. Foi só no século XVIII, na Prússia, que se cria pela primeira vez uma educação que fosse para todos, que fosse controlada pelo governo, e esse modelo logo foi copiado em primeiro lugar pela França. Então, após a Revolução Francesa, os revolucionários perceberam que não era possível alterar a mentalidade da população a menos que se começasse desde a primeira infância, porque os pais se mostravam avessos a cultivar outros valores que não aqueles que eles já naturalmente reconheciam. Então, no desespero de perceber que era impossível alterar isso apenas com discurso, apenas com convencimento oratório e político normal, eles pensaram então em agir com as crianças. A escola ela tem artefatos para tentar governar os corpos infantis e, por consequência, capturar suas subjetividades. Cartazes, dizeres, imagens, músicas, histórias, brincadeiras, vestimentas, práticas. Então, a interseccionalidade vai servir como uma lente metodológica para a gente fazer a leitura, né, essa leitura do que é produzente para a construção da identidade das nossas crianças. Julian é uma sereia. Este rapazinho se chama Julian. Julian adora sereias. Enquanto a avó de Julian toma banho, Julian tem uma ideia. Ele pega uma planta e flores no jarro da avó e coloca na cabeça. Depois, ele passa o batom da avó na boca. Ele vê a cortina na janela e decide vestir a cortina como se fosse a cauda de uma sereia. Quando sua avó sai do banho, ela vê Julian daquele jeito e diz: "Venha cá, meu filho." Ela dá ao Julian um colar. Os dois saem de casa. "Sereias", sussurrou Julian. "Iguaizinhas a você, Julian. Vamos com elas." Fim. A criança, nos primeiros anos de vida, ela consolida a sua identidade de gênero. A biologia é tão importante, principalmente a testosterona no período de desenvolvimento fetal, porque ela atua diretamente no cérebro do feto. E já existe um dimorfismo sexual cerebral. O que é o dimorfismo? Dois cérebros diferentes. O cérebro de meninos e meninas, de fetos masculinos e femininos, já é diferente desde intraútero. Ela não tem o gênero ainda formado, porque o gênero é uma questão muito mais social do que natural. O gênero não é uma questão natural, é a sociedade que impõe. Quando a escola coloca que tudo é uma construção social, isso é muito perigoso, porque vai contra a biologia. Isso aumenta o risco de desenvolver disforia de gênero, desenvolver ansiedade, desenvolver problemas de autoimagem corporal. Isso não, digamos que é presente na maioria dos professores, mas não é a maioria dos professores que dita o rumo da educação, mas sim aqueles que têm mais iniciativa em tomar o controle do processo. A gente tem essa falsa ilusão que essas construções sociais e distinções entre gêneros, elas são questões naturais, né? A disforia de gênero é quando o indivíduo não se percebe com aquela identidade sexual que ele tem. O sexo ele é biológico, então você tem o sexo masculino e o feminino. Isso é dado por características sexuais primárias
que são as gônadas, os testículos no homem, os ovários nas mulheres, que produzem os hormônios sexuais, e daí vem os caracteres sexuais secundários, como por exemplo o timbre de voz, o pomo de Adão, pilificação. Psicologicamente, o indivíduo pode se olhar e falar assim, eu não me sinto sendo homem, por exemplo, se eu tenho essas características. E ele começa a entrar em conflito com a sua identidade sexual. Isso era um fenômeno raro. O número de casos vem aumentando de forma exponencial. Basta ver os dados da Inglaterra, por exemplo, em que você tinha atendimentos com relação a esse tipo, eles eram muito pouco frequentes no início da década de 1990. A partir dos anos 2020, esses atendimentos, houve uma multiplicação muito grande no número de atendimentos, um aumento exponencial. Então, o ambiente é capaz de influenciar isso. Quando Glissant diz que o imaginário é um dos lugares que pode provocar a abertura para outros projetos ideológicos, então a gente precisa pensar que é necessário a gente pensar com nossas crianças outros projetos ideológicos de ser homem, de ser mulher. O meu nome é Celina Lázari, eu sou formada em psicologia, com mestrado em psicologia e fundei em 2023 o movimento Infância Plena, que visa debater as políticas de identidade de gênero aplicadas para crianças e adolescentes no Brasil. Acho que para talvez entender melhor, a gente possa pensar no que existe de transições estabelecidas, né? Tem a transição social, a transição hormonal e a transição física, como passos desse processo. Então, na transição social, que ocorre já nessa primeira infância, a criança ela vai sendo colocada em posições sociais que destoam do seu sexo. Meninas de outras salas vieram falar comigo, né? Professora, mas ele é menino e ele tá maquiado e ele tá com vestido de princesa. Eu falei, ele é criança e ele está fantasiado, ele está se divertindo. Esse é o impacto que preocupa. E por isso que muitos profissionais, muitos pesquisadores têm dito que a transição social ela não é neutra e não é inócua. Porque parece, num primeiro momento, é só uma mudança de nome, não tem nenhum impacto no corpo. Mas isso vai criando uma história e uma percepção de pertencimento a uma categoria sexual que, na verdade, essa criança não é. No Brasil, acho que a primeira norma foi a número 1 de 2018 do MEC, que estabelece o regramento para o uso do nome social nas escolas, ou seja, abaixo dos 18 anos. Então, essa norma já fomenta a inclusão de nome social para crianças. E aí, depois, em 2023, vieram algumas resoluções do Conselho LGBTQIAP+, reiterando essa normatização e aí colocando elementos punitivos ou assim, exigindo explicações, por exemplo, dos pais, justificativas, caso os pais, por exemplo, se recusem a aceitar, né, a colocar o nome da criança, o nome social que a criança supostamente esteja reivindicando. Em 2025, a Associação Mátria usou a Lei de Acesso à Informação para solicitar dados quantitativos de estudantes registrados com nomes sociais nas escolas da rede estadual de São Paulo. Os números são impactantes. Meninos matriculados com nomes femininos saltaram de 13 em 2019 para 458 em 2024, um aumento de 3.400%. Entre as meninas registradas com nomes masculinos, a aceleração foi ainda mais vertiginosa, de 16 para 1.491, um aumento de 9.200% no mesmo período. A gente teve recentemente o caso do Conselho Federal de Medicina, que fez uma revogação de uma resolução que falava sobre a aplicação de bloqueadores de puberdade e hormonização em menores de idade. O Conselho elevou as idades todas para acima de 18 anos,
E as organizações transativistas entraram no STF para questionar essa nova resolução do CFM. E essa é uma dinâmica que a gente tem percebido muito comum em relação às pautas de identidade de gênero. A entrada não pela lei, mas pelo judiciário. Em 2012, chegou ao Senado o projeto do Plano Nacional de Educação, PNE, que entraria em vigor em 2014. O PNE é o documento que orienta todo o sistema educacional do país, das creches à pós-graduação. Após o envio do texto pelo governo e sua tramitação na Câmara dos Deputados, duas expressões alarmaram as bancadas religiosas: identidade de gênero e orientação sexual. Redigidas em contexto de proteção de minorias, elas foram enxergadas como uma brecha para a infiltração de ideologias identitárias nas escolas, levando os senadores a aprovarem a substituição dos termos pela formulação abrangente: erradicação de todas as formas de discriminação. Em 2014, quando o projeto retornou à Câmara dos Deputados, o relator Ângelo Vaione, do PT, e o deputado Jean Willis, do PSOL, articularam a reinclusão de identidade de gênero e orientação sexual no parecer e nos destaques levados à votação. Eu acho que deputados, principalmente que têm alguma formação religiosa, não entenderam direito a proposição do artigo, que é uma posição de princípio. Entretanto, no desfecho legislativo, os parlamentares conservadores saíram vitoriosos, com as expressões definitivamente excluídas do texto aprovado do PNE. Ou, pelo menos, foi o que eles imaginaram. Eu sou Thiago Rafael Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie São Paulo, pós-graduado em Direito do Estado pela Federal do Rio Grande do Sul, subcoordenador do curso Direito e Religião na Universidade Autônoma de Madrid e, principalmente, pai da Sofia, do Tomás e esposo da Keila. A lei foi aprovada, então, combatendo a discriminação nas escolas de forma ampla e restrita, mas o pessoal não satisfeito levou, então, ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei que aprovou o PNE era inconstitucional por não prever no seu texto o combate à discriminação por identidade de gênero e por orientação sexual. Em novembro de 2020, à época, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Luiz Fux, e ele então retirou da pauta a ADI 5668. Foi uma vitória? Talvez. A ADI 5668 voltou para a pauta, se eu não me engano, em novembro de 2022 e ainda teve um tempo até ser julgada em junho de 2024, foi no plenário virtual, e no dia 28 de junho sai o resultado no plenário presencial, em que o STF, então, interpreta o artigo 2º, inciso 3º, da lei que aprovou o PNE, incluindo, então, ali, ou dizendo, o texto da lei que foi aprovado no Congresso não possui as expressões identidade de gênero e orientação sexual. Mas eu, STF, estou dizendo que o legislador, quando criou aquele dispositivo, incluiu, sim, essas expressões. Depois que o PNE foi aprovado e que então o pessoal entrou com a ADI 5668, muitos municípios, para forçar a aplicação da lei na origem, entraram com as suas próprias leis municipais no sentido de barrar a idealização de gênero na escola pública. O que o Procurador-Geral da República e outras entidades de atuação nacional fizeram? Entraram, então, levaram essas leis municipais ao STF para tornarem elas írritas, inconstitucionais.
1º de julho de 2024, o MEC publica a Portaria 614, criando um grupo de trabalho técnico contra o bullying, o preconceito e a discriminação. Uma política pública importante. Mas o curioso, para não dizer absurdo nessa história, não é a portaria em si. É que 3 dias antes, no dia 28 de junho, o STF, a partir do julgamento da ADI 5668, impõe ao Plano Nacional de Educação Brasileiro o combate específico à discriminação contra a identidade, que na verdade é ideologia de gênero e orientação sexual. Isso numa sexta, à noite, que é quando o julgamento termina. No sábado e no domingo, os técnicos e os políticos do 1º, 2º, 3º escalão do Ministério do MEC trabalharam incessantemente para construir uma portaria de combate ao bullying, ao preconceito e à discriminação. Não, né, gente? Então, fica a pergunta no ar. Existia uma engrenagem montada? Os atores já sabiam do que ia acontecer? Em 2025, o GTT produziu um documento final que pouco lembrava seu propósito declarado. Partindo de um alegado combate ao bullying e ao preconceito nas escolas, o grupo chegou à Proposta de Política Nacional de Educação para a Igualdade de Gênero, Diversidade Sexual e Educação Integral em Sexualidade em Perspectiva Interseccional. Em sua capa, a própria publicação se reconhece como uma resposta à ADI 5668. Quem assina o documento é Denise Carreira, professora da Faculdade de Educação da USP, que se define em seus perfis acadêmicos, incluindo o próprio currículo Lattes, como feminista antirracista. Professor, você é um servidor público. Independente de seu vínculo religioso, é fundamental discutir gênero e educação nas escolas públicas brasileiras. Também contribuiu com o texto o Grupo de Apoio à Relatoria, composto por membros de organizações como Ação Educativa, Rede Malala, ABET, Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, e ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O MEC é as ONGs. A MEC é as ONGs de militância, porque as ONGs recebem dinheiro dos governos, principalmente do governo federal, exatamente para influenciarem e institucionalizarem essa pauta, né? É um moinho, né? Então, você que tomou o poder tem uma ideologia que você quer que passe e a escola é um meio ótimo para você acabar com o cérebro de todas as gerações subsequentes, né? Então, mas você não pode pagar aquele custo político, sou eu que estou fazendo. Aí você distribui dinheiro para as ONGs. As ONGs vão para o MEC e para o CNE, porque o esquema foi todo institucionalizado nas leis para que isso aconteça. E aí você diz que é a sociedade civil organizada que está pedindo aquilo. Mas o dinheiro circula tanto aqui quanto internacionalmente, porque sim, é uma agenda internacional. Então, existem também recursos que vêm de fora do Brasil. Denise Carreira tem vínculo direto com pelo menos 2 das organizações representadas no Grupo de Apoio à Relatoria. A primeira é a Rede Malala, coletivo derivado do Fundo Malala, sediado em Washington e financiado, entre outras fontes, pela Bill e Melinda Gates Foundation. Em 2018, Denise Carreira foi uma das selecionadas para integrar uma rede do Fundo Malala, recebendo, junto com outras 2 brasileiras, um montante de $770 mil. Além disso, a professora ainda coordenou uma outra organização atuante no GTT, a Ação Educativa, entidade contemplada com generosas bolsas da Ford Foundation, outro gigante no financiamento de causas progressistas ao redor do mundo.
Dados públicos indicam que, entre 2012 e 2025, os valores recebidos pela ação educativa somaram $2.415.000. Pelo menos uma dessas bolsas tinha como finalidade declarada o litígio estratégico, ou seja, o ativismo conduzido por meios jurídicos. Na maioria das ações que derrubaram leis municipais proibindo ideologia de gênero nas escolas, a ação educativa teve algum nível de participação. Eu coordenei uma articulação contra o ultraconservadorismo na educação. Essa nossa articulação também atuou muito junto ao STF, atuamos, né, com amicus curiae, também com apelos públicos, com várias frentes aí de sensibilização dos ministros e obtivemos vitórias importantes nos julgamentos de 10 dessas ações em 2020. Mas a rede de financiamento internacional não se limita a Denise Carreira e à ação educativa. A ABGLT, também listada no grupo de apoio à relatoria, é filiada à Washington Brasil Office, que em 2023 recebeu $344 mil da Open Society, fundada pelo bilionário George Soros. Em setembro de 2020, a Open Society também anunciou um repasse de $5 milhões ao longo de 5 anos à ONG de Direitos Humanos Conectas, com finalidade de litígio estratégico. O anúncio ocorreu 2 meses antes da data prevista para o julgamento da ADI 5668. Quando a ação foi temporariamente retirada de pauta, a Conectas integrou o grupo que pressionou o STF pela retomada urgente do caso. Eu vejo assim, que a maior contribuição que essas ONGs estrangeiras fornecem às ONGs brasileiras são, primeiro, dinheiro, muito dinheiro. A segunda grande contribuição, eu vejo que é exatamente ensinar o que é litígio estratégico. Porque essas instituições essas ONGs fazem litígio estratégico desde a década de 60, pelo menos, década de 50 nos Estados Unidos do século passado. Essa injeção desse capital estrangeiro transforma o debate que deveria ser democrático entre diversos setores da sociedade numa luta totalmente desigual. Com esse investimento pesado, isso envolve maior capacidade de fazer lobby, de convencer os operadores do direito que vão decidir. Além disso, a própria Open Society Justice Initiative, o braço da Open Society para litígio estratégico, mesmo sem sequer possuir CNPJ no Brasil, atuou formalmente junto ao STF, nas ADPFs e na ADI relativas às pautas de gênero nas escolas. O litígio estratégico não é uma disputa, uma simples disputa entre partes. O litígio estratégico, ele tem como objetivo não o êxito em uma situação pontual. O litigante, ele não está buscando vitória naquele processo. O litígio estratégico, ele visa, ao fim e ao cabo, uma transformação cultural e social naquela sociedade. O documento produzido pelo GTT foi apresentado ao MEC em outubro de 2025. Entre os objetivos enunciados já nas primeiras páginas está o de estimular, por meio da educação formal e não formal, a construção de masculinidades democráticas, reconhecimento das próprias vulnerabilidades e desconstrução de privilégios. O texto defende tornar obrigatórias nas licenciaturas disciplinas de educação em gênero, sexualidade e interseccionalidades. Em diferentes trechos, enfatiza que a aplicação das políticas deve também se estender à educação infantil. Citando nominalmente as creches, voltadas a crianças de 0 a 3 anos, o documento ainda prevê a blindagem dos profissionais que ensinem as pautas de gênero por meio de uma política de proteção às educadoras e educadores que são perseguidos por grupos autoritários e enfrentam situações de censura por abordarem a igualdade de gênero, raça, diversidade sexual e outras agendas de direitos humanos em creches, escolas e instituições de educação superior. A ideia, então, é justamente
alterar, por exemplo, a própria noção de identidade, né? Então, o que significa ser homem ou mulher, o que significa ser pai e mãe, né? O que significa ter uma família. Mas a violência simbólica, ela também é reproduzida na família. Você tem famílias também machistas, homofóbicas, preconceituosas que reproduzem para a criança. Então lá tem mais violência simbólica muitas vezes do que na própria escola. Eu dei um exemplo de racismo, famílias racistas, fascistas que reproduzem isso para os seus filhos. Novamente buscando amparo em julgamentos do STF, o documento afirma que cabe ao Estado garantir o direito de todas as crianças e adolescentes acessarem estudos escolares sobre gênero e sexualidade, mesmo que esses conflitem com as doutrinas religiosas e políticas de suas famílias. As famílias não têm o direito de questionar ou vetar conteúdos específicos do ensino que compõem os objetivos republicanos e democráticos do direito à educação. Então, nos regimes totalitários do século XX, isso chegou ao ápice, né? No comunismo, no nazismo, no fascismo. Então, a juventude era preparada e era preparada num espírito semelhante àquele ao de Esparta, né? Uma juventude que fosse um soldado, uma armada para defender o regime, para repetir as palavras de ordem e também para vigiar os próprios pais nas suas casas, se eles realmente tinham aquela mentalidade, e denunciar caso eles se mostrassem como subversivos. Então, uma educação que já coloca os filhos contra os pais. É no pequeno, é no cotidiano mesmo que a gente vai desconstruindo, vai fazendo diferente, e nessa ideia de que na sala de aula a gente tem autonomia. Agora a gente precisa ter coragem. E não vou negar, pode ser que no dia seguinte uma mãe ou um pai bata na porta e fale como o que você está fazendo. E aí, nesse momento, a postura, né? A gente se posicionar. Tem muita gente que pensa que a escola tem que salvar a criança da própria família. Gente, isso faz parte do domínio cultural da China, né? Assim, as crianças eram retiradas. É uma coisa muito de quem acredita que o Estado é mais importante que a família. Então, acho que a criança, ela também, quando ela vai aprendendo na escola, ela vai ajudando a família a mudar, né? A família interfere na escola, mas a criança também pode interferir na família. Então, acho que as gerações futuras, elas tendem a ser mais evoluída nesse sentido, né? E talvez no futuro a gente não precise se preocupar tanto com isso, com gênero e tudo mais. Nessa resolução número 2 do Conselho LGBTQI+, de 2023, existe uma parte em que diz expressamente que caso os pais não aceitem o registro do nome social, eles precisem emitir uma explicação, uma justificativa para isso, né? E isso nos acende um alerta, porque em outros países isso levou a consequências bastante graves, como, por exemplo, inclusive a destituição da guarda familiar. A New York father says he lost custody over a disagreement with his son's gender transition. This is a devastatingly tragic story of a Chicago mother who lost custody of her young daughter, whom she loves unconditionally, because she insists that her daughter is a girl. Então, pareceu que essa resolução estava já indicando esse caminho. A radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. O que ocorre nas alterações que foram ocorrendo no sistema de educação é que ele se constituiu desde o início como uma espécie de campo de batalha pela mente das crianças, né? Então a ideia é servir-se, né, de mentes e corações das crianças para implementar um projeto futuro. Então, eu percebo hoje que a infância está desprotegida nesse sentido.
Não é mais uma infância que tem uma liberdade para brincar, uma liberdade para o tédio, uma liberdade para imaginar, uma liberdade de ser inocente. Desde cedo eu aprendi que não são os grandes feitos que me moldariam, que moldariam o meu caráter, mas as pequenas coisas do cotidiano, às vezes situações quase invisíveis para os outros. Do meu pai, as duas lembranças que eu guardo foi ele me ensinar a andar de bicicleta. Era um espaço pequeno, mas ele me ensinou a andar de bicicleta segurando pelo meu pescoço atrás e pela parte de baixo do cilim. E a outra memória que eu tenho é dele brincando comigo com um trenzinho elétrico. E ele montava o trem comigo, ficava ali um pouco, falava assim, agora você vai continuar brincando aí. Mas a brincadeira nunca era tão satisfatória quanto a partir do momento que ele saía. Eu brincava mais um pouco e daqui a pouco perdia a graça, porque o bom mesmo era estar com ele. E a minha formação, o jeito que eu penso, acho que eu devo mais à minha família do que ao colégio, embora eu tenha excelentes lembranças do ensino médio, tive excelentes professores no ensino médio, principalmente de língua portuguesa e tal. Então, acho que na escola, no ambiente fora de casa, é que você começa a perceber o quanto certas estruturas são importantes, matemática, etc., que eu detestava, né? Mas tendo em casa essa combinação é fantástica, eu acho, para as pessoas, sorte de quem pode ter. Meu pai não foi J.R.R. Tolkien. Meu pai foi o Tiago Vieira, que inclusive eu levo o mesmo nome dele. Minha mãe foi a Lúdia dos Santos Vieira. Mas eu tenho certeza que cada pequeno ato dos 26 anos que eu passei com eles foi o que me formou. Talvez seja essa diferença que vem alterando de gerações em gerações, aí vamos dizer, de 10 em 10 anos, o quanto mudou essa visão da infância. A gente tem uma visão muito diferente do passado. E isso, assim, claramente está prejudicando as crianças. O grande problema dessa educação que foi, por assim dizer, colocada à força para o cidadão é que tem que ter educação, mas depois nós vamos ver como que resolve isso. Os problemas estão lá dentro. Em algum momento aquilo se torna um laboratório ou um lugar onde esses problemas vão fermentar, vão se reproduzir e vão prejudicar a sociedade como um todo. This is a really important issue that it took me a long time to come to appreciate. What's more important? I'll put it this way. A small effect, good or bad, that affects many, or a big effect that affects few. We as developmental scientists are always measuring effects on individuals. So it's a small effect on you, it's a small effect on you, no effect on you, no effect on you, a little bit bigger effect. Well, what happens when an exposure, let's say lots of time in daycare, becomes normative? But now let's engage in a thought experiment. We don't have to engage in a thought experiment because I did research on this. Let's imagine you're in a first grade class and you have 25 children in that class and 15 children have early, extensive, and continuous care. What happens developmentally to the other kids who don't have early, extensive, and continuous care? And what we discovered was that the more kids who had higher quantity of care in their classroom, they essentially became like those kids in terms of problem behavior. It was contagious. Enquanto sociedade, nós no Brasil padecemos de uma disfunção executiva coletiva. O que é isso? As funções executivas, essa capacidade que está principalmente no nosso córtex pré-frontal de controlar as nossas emoções, né, de nos autorregularmos. Se nós, enquanto sociedade, não estamos dando atenção aos cérebros infantis, estamos gerando milhões de indivíduos que têm uma capacidade menor de se regular. E com isso são pessoas mais impulsivas, que toleram menos frustrações, com maior tendência à criminalidade. O
para o futuro significa a pessoa estar aleijada, cognitivamente aleijada. É muito mais difícil de aprender a ler depois, porque o que acontece? A pessoa vai, quanto mais longe, né, na idade, mais para frente na idade, ou a alfabetização, por exemplo, ou a capacidade de fazer as 4 operações, menos ela absorve do mundo. A urgência de resolver essa situação é para ontem, né? Desde que eu era criança, já vão 50 anos que eu ouço que o Brasil é o país do futuro. E eu tenho quase certeza que eu não vou ver esse futuro que eu sonho para o meu país, mas gostaria que fosse o futuro dos meus filhos, dos meus netos principalmente, porque é uma coisa que vai levar algumas gerações. Mas a gente precisa começar agora. O censo de 2022 registrou quase 8 milhões de famílias brasileiras chefiadas por mães solteiras, o maior índice da série histórica. Segundo pesquisa da FGV, essas mulheres ganham em média 20% menos do que as mães casadas e quase metade delas trabalha na informalidade. Para essas famílias, delegar as crianças desde cedo às instituições de ensino é uma necessidade antes de ser obrigação. Essas são crianças mais sujeitas a longas jornadas sob cuidados não maternos e aos impactos da precariedade do nosso ensino infantil sem nenhuma compensação de instrução domiciliar. Como consequência, tem risco agravado de desenvolver déficits cognitivos e comportamentais, de crescer sem as competências básicas para empregos qualificados, de ter filhos ainda na adolescência e de formar famílias também disfuncionais, cujas crianças serão relegadas ao mesmo destino em um ciclo intergeracional de início tão distante dos nossos tempos quanto o seu fim. One of the problematic legacies of my field is that we're obsessed with how what happens early will affect what happens later. I think we should be equally obsessed with what happens early just because it's happening. Look at it this way. As far as I'm concerned, in an affluent society, every kid deserves a decent quality of life, whether or not it shapes who they become later in life. Enquanto milhões de dólares são despejados para a implementação de pautas de gênero nas escolas, 59% das unidades de educação infantil públicas não possuem sequer rede de coleta e tratamento de esgoto. Em ambientes cujo saneamento depende de fossas rudimentares ou descarte a céu aberto, as crianças tomam banho, têm as fraldas trocadas e engatinham pelo chão. Enquanto 40% das crianças chegam ao 3º ano do ensino fundamental sem competências básicas de leitura, o governo Lula corta em 42% a verba federal destinada à alfabetização após ter extinguido, no primeiro dia de seu mandato atual, a Secretaria Nacional de Alfabetização. Enquanto a formação de professores da educação infantil segue marcada por carências de qualidade e de instrução prática, a formação docente à distância avança para patamares recordes. Em 2023, já eram 67% os alunos de pedagogia e licenciaturas matriculados em ensino à distância, e entre os ingressantes, saltava para 81% a parcela dos que optaram por essa modalidade. No Brasil, nós temos mais de 9 milhões de crianças na educação infantil. Nesse exato momento, milhões de janelas de oportunidade estão se fechando para sempre na mente delas. Então é difícil dizer quando vai ser tarde demais para nós como país. Mas nós podemos ter a mais absoluta certeza de que para muitas das nossas crianças, agora já é tarde demais.